Pessoal do futebol ilimitado, o Atlético Mineiro perdeu a decisão da Sul-Americana para o Lanús da Argentina. 0x0 tempo normal, 0x0 prorrogação. Nos pênaltis levou vantagem o time argentino, que é agora bicampeão, né? Se sagrou bicampeão da Conmebol Sul-Americana, né? De 3 decisões na história contra o clube Atlético Mineiro, né? De 3, né? Essa é a primeira que o Lanús leva. Havia perdido uma Copa Conmebol, uma Recopa Sul-Americana e agora na decisão da Conmebol Sul-Americana o Lanús levou a melhor sobre o Galo. Bom, agora é aquela coisa, né, gente? Quando se perde uma decisão por pênalti, começa o que muitos chamam de a era do açoitamento, né? E começa a se pegar quem bateu mal o pênalti, no caso o Hulk, Biel, que entrou muito mal, perdeu gols decisivos, né, principalmente na prorrogação, chances de gol decisivas, e o Vitor Hugo, que até havia feito uma boa partida, mas bateu muito mal também sua cobrança. 3 jogadores do Atlético perderam pênalti, dentre eles, claro, já disse aqui, o Hulk, né, o grande ídolo do clube. E algumas coisas me chamam muito a atenção. Eu estive vendo aí nessa noite, enfim, o movimento, né, da imprensa, como que isso está sendo visualizado pela imprensa. É bom lembrar, né, nos últimos anos a gente teve um título do Atlético Paranaense em 2021 e 22, 23, 24 e 25, o clube brasileiro que chega à final da Sul-Americana é derrotado. A gente vive uma dualidade, né, em alguns aspectos com a Libertadores. A Libertadores, o Brasil vem tendo amplo sucesso, inclusive com finais brasileiras. Na Sul-Americana não vem sendo bem assim, né? Tem sido exatamente a Sul-Americana o espaço que clubes equatorianos e argentinos têm encontrado para conquistar um título da Conmebol. Foi assim em 22, né? O São Paulo foi derrotado para o Del Valle, que à época, ao meu ver, era melhor do que o São Paulo. Aliás, para mim o Del Valle esse ano era o grande favorito ao título, então por isso que eu subi muito o nível e o tom ao falar do Atlético Mineiro para essa decisão, porque eu não esperava o Atlético Mineiro eliminando a equipe do Del Valle, então para mim foi bem surpreendente, eu não esperava mesmo, assim, admito a vocês que fiquei bem surpreso com a classificação do Atlético para a final, achava o Del Valle o time mais pronto e com mais cara, né, para ser o campeão dessa edição. Enfim, mas aconteceu, o Atlético chegou à final. E em 2023 a gente tem a derrota do Fortaleza, talvez desses 4 que mais merecesse levar a Sul-Americana, porque fez uma campanha impecável e perdeu o título nos pênaltis, num pênalti ali que era decisivo e o Pedro Augusto, à época, né, volante do Fortaleza, desperdiçou. No ano passado um Cruzeiro completamente desmotivado, desinteressado, aliás, sem mobilização nenhuma praticamente da torcida do Cruzeiro. O Racing, que estava, enfim, o contrário, né? Conseguiu com tranquilidade derrotar a Raposa na final da Sul-Americana. E agora o Galo, que tinha... Aliás, eu não gosto mesmo dessa coisa do intuito de salvar o ano. Amigo, é um título importante. Eu não tenho como considerar que esse time depende disso aqui, porque isso aqui vai servir para salvar o ano. Eu não consigo ver dessa forma, né? Enfim, o Lanús não precisava disso para salvar o ano, né? E conseguiu ser campeão. Normalmente, você pode guardar, o time que chega num torneio importante, numa final de um torneio importante, e vem essa frase depende disso para salvar o ano, geralmente perde. Aconteceu isso com o Flamengo na Copa do Brasil contra o São Paulo em 2023. Mas voltando aqui para o assunto, para não perder o fio da meada. Talvez esse Atlético, como já disse aqui, por ter chegado à final, tirando para mim, surpreendentemente, o Del Valle, tenha ganhado um ar de favoritismo maior do que talvez se devia. É claro que o Atlético Mineiro é melhor que o Lanús. Eu só não acho que ele seja tão melhor do que o Lanús. Aliás, o Atlético Mineiro tem lacunas no seu elenco que o Lanús não tem. O Lanús tem um meia já mais pronto, que é o Marcelino Moreno. Tem centroavante a dar com pau, coisa que o Atlético ao longo de 2025 não conseguiu ter, né? É até estranho falar, poxa, faz falta o Daverson ao Atlético Mineiro. Não deveria fazer, mas mediante a condição do elenco do Atlético em 2025, que é claro, tem aquela redução de custos, porque não classificou para a Libertadores, então tudo é mais pobre, digamos assim, na montagem de um elenco. Para mim foi muito gritante a falta de um centroavante. Aliás, hoje em específico, né? O tanto de chance perdida, o tanto de bola parada
que podia ter um lance mais de maior periculosidade, que você tem um 9, um centroavante dentro da grande área, e algumas vezes, inclusive, a bola foi batida direta, enfim. Não se produziu muito a partir desses lances de bola parada. Eu acho e considero que para o Atlético chegar à final da Copa Sul-Americana foi o que se deu para arrumar. Foi digamos assim, que foi feito um esquema bem executado, principalmente nessas partidas de semifinal, para eliminar justamente o favoritaço Del Valle. E dentro desse esquema conseguiu fazer com que o Atlético chegasse até essa decisão. Com esse ar de favorito, sim, por ter melhores jogadores, tecnicamente falando, um elenco melhor, mas que a gente tem que sempre observar de que o elenco do Atlético possui muitas lacunas. A campanha do Atlético no Brasileiro, ela não me surpreende, tá? Perante o que eu acho que o Atlético pode conseguir, é claro que a gente vai ter sempre a questão do Mirassol, enfim, o Mirassol está num lugar que teoricamente não deveria ser dele, né? Mas isso acontece em 1 em 100 vezes, né? De uma em 100 oportunidades, a gente tem o elenco inferior chegando entre terceiro, quarto, quinto colocado do Campeonato Brasileiro. Não é a régua. Então acho que para o que o elenco do Atlético pode apresentar é isso, é nono, é 10º lugar, nesse momento acho que até 11º, né? Enfim, jogou até a última partida contra o Bragantino, um time misto, enfim, focado para essa decisão. É claro que erros acontecem, principalmente numa decisão de Sul-Americana. Eu já vi aí que estão querendo exortar o Biel do Atlético Mineiro. Eu até acho que o Biel é um bom jogador, ele em si é um jogador que tem as suas qualidades. Eu não seria tão radical a ponto de achar que o Biel não tem seu lugar no Atlético Mineiro. Até é claro que as coisas ficam mais pesadas quando se vê o valor que foi investido, né? E talvez por isso que se leve tão a ferro e fogo os erros de Biel para essa decisão. Mas acho que pode ser um jogador útil para um elenco melhor montado. A necessidade do Atlético subir de nível, né? Aí eu uso aquela famosa frase do Jorge Sampaoli, né? Que é o necessito de reforços. Necessito de reforços. De fato, ele vai precisar de reforços para a próxima temporada, visando, sim, a não participação na Libertadores, que até a esse ponto é muito pouco provável que aconteça, né? Eu vou até ver aqui a tabela do campeonato, deixa eu dar uma puxadinha aqui. Eu acho pouco provável que o Atlético chegue à Libertadores do ano que vem. Aqui a Libertadores nós temos aqui o G6, o G7. O Atlético exatamente, o Atlético é 11º. Ele tem 4 partidas a fazer. Tem muita gente aí achando que o Atlético fez uma partida a mais. Não, o Atlético fez uma partida que foi trocada, né? Da 37ª para a 34ª rodada, né? Que foi o jogo contra o Bragantino fora de casa. Ele inverteu que seria uma partida contra o Palmeiras na Arena MRV. Então o Atlético tem sim 3 jogos a fazer. 4 jogos a fazer. O primeiro deles será já na próxima terça-feira, né? Diante do Flamengo, um confronto complicadíssimo para o Atlético Mineiro em todos os sentidos. Tentar ainda, né, uma hipotética vaga para a Libertadores, já que ele matematicamente até tem a chance de chegar na 7ª colocação, mas talvez o intuito seja focar na 8ª, né, que com a condição de Cruzeiro e Fluminense serem campeões, um dos dois, né, ser campeão da Copa do Brasil, abrirá uma vaga a mais. Aqui tá, porque o 7º já deveria estar marcado como Libertadores, como vaga na Libertadores, em virtude do fato de a gente ter Flamengo e Palmeiras na final da Libertadores da América. E aqui não tá marcando, talvez só vou marcar realmente quando um dos dois for campeão, aqui no Google, no caso da tabela que eu tô tomando nota. Mas enfim, é o Atlético que vai ter que focar nisso e evidentemente vai ter que focar nas lacunas de elenco, que são muito grandes, são muito gritantes. O Vitor Hugo, se não me engano, acho que dos últimos 10, 15 jogos, é o artilheiro do time, né? Ele que teve a infelicidade hoje de bater muito mal um pênalti, e parou no goleiro do Lanús. Mas enfim, é triste, né? Claro, o futebol brasileiro vem aí já há um tempo sofrendo nessas decisões de Sul-Americana, como eu bem
coloquei aqui para vocês, né? O último campeão foi o Atlético Paranaense, justamente na última final brasileira do torneio, contra o Bragantino. Não tem sido vida fácil para os brasileiros na Sul-Americana, que é sim um nível abaixo da Libertadores, mas a gente tem que levar em consideração que normalmente os times brasileiros que a gente coloca na final também estão em um nível abaixo. É muito difícil, né, você ver um time forte mesmo do Brasil jogando a Sul-Americana, né, pelo menos focando muito na Sul-Americana. Quando eu digo time forte, digo top 3, 4, 5 do Brasil, o que não é o caso do Galo hoje em dia. Eu acho que fica, claro, a lição, né, porque o Atlético era de fato favorito do torneio, mas a mim não tanta surpresa como eu tenho visto nas reações da maior parte da imprensa brasileira. O Atlético foi até bem longe para o que ele faz nessa temporada, para o que ele projeta nessa temporada. Ele foi até bem longe na Sul-Americana. É isso, amigos. Não se esqueçam, tá? Se inscrevam no canal. Esse é o novo Futebol Ilimitado. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!